Hoje foi vinhetinha sem áudio, Silmar. É uma novidade aqui. Só pegou o finzinho do áudio. Bom dia. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia, nosso amigo do Terra Viva. Isso acontece quando o botão começa a ir devagarzinho, entendeu? Não está aberto, ele vai. Ô, Silmar, agora a China meteu 125% nos Estados Unidos. E o Trump meteu 165% na China. Aí, Não, 145. 145? Eu tenho a solução. Eu Estava sonhei. 125. 125. Eu tenho a solução. Sonhei Estava essa noite. 125. Eu sonhei essa Diga. noite. Tenho a solução. É fácil, está resolvido. A China proíbe a entrada de qualquer produto americano na China. E os Estados Unidos proíbem a entrada de qualquer produto chinês nos Estados Unidos. Ponto final. Acabou a briga. Não precisa taxa, né? Precisa É só taxa. fechar o porto. Isso aí, fecha o porto. Porque daqui a pouco um vai botar 200%, o outro bota 250%. Na verdade, o Xi Jinping não quer que as coisas americanas entrem na China e o Trump não quer que as coisas chinesas entrem nos Estados Unidos. Então é o seguinte, fecha o porto, o aeroporto não entra. Se for chinês, é apreendido e destruído. Ponto final. Essa é a solução que eu tive dormindo, sonhando. Sonhei e quando acordei falei, não acredito que eu resolvi o problema. É isso, é simples. Resolvi. Está resolvido. Tá ótimo. Bom, vamos lá. Arbitragem completa. Davi, olha, Vai, com você. mercados. Bom, depois desse duplo tarifaço, o Trump aumentou para 145 ontem, China aumentando de 84 para 125 hoje. Então tá aí, guerra total declarada, não leva a lugar nenhum, conforme disse o próprio presidente chinês Xi Jinping, ou seja, acha que está virando piada já, e na verdade está. O fato é que os mercados continuam refletindo essa guerra de tarifas, e quem mais sofre no momento são as próprias bolsas americanas. Os americanos estão perdendo muito dinheiro com as bolsas de valores e também com o dólar. Olha, índice Dow Jones na Bolsa de Nova York estava caindo pela manhã, agora uma pequena recuperada agora, mas ontem caiu muito, né? Ou seja, refletindo exatamente esse vai e vem aí de tarifas que não leva a lugar nenhum. O dólar, em relação a outras moedas fortes, que é o chamado dólar index, caindo 1 ponto percentual agora há pouco, já havia caído muito ontem, 1,4%. Isso é muita coisa, porque é comparativo com outras moedas fortes. É uma queda bastante forte, portanto, porque o investidor americano está saindo das bolsas, está saindo dos próprios títulos do Tesouro americano e se refugiando no ouro, que normalmente em épocas de crise é o porto seguro mais seguro, digamos assim, pela redundância. E o ouro saltando aqui, subiu ontem quase 4%, hoje está, agora há pouco, subindo mais 2,5% na Bolsa de Nova York. Ou seja, o pessoal comprando ouro aqui e saindo dos títulos americanos, não se sabe como é que vai reagir a economia americana depois desses tarifaços mútuos. O fato é que ninguém está gostando muito, mesmo lá dentro dos Estados Unidos, e o próprio mercado financeiro reflete muito bem essa situação. Bolsas asiáticas hoje fecharam com comportamento misto. O índice Nikkei na Bolsa do Japão fechou com queda forte, 3 pontos percentuais. Mas na China, mesmo com esse tarifaço mútuo, bolsas chinesas fecharam em alta. Bolsa de Xangai alta de 0,5%, ou seja, lá dentro da China o pessoal está mais ou menos ignorando essa guerra tarifária entre os dois países. O índice DAX, a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, estava caindo agora há pouco, em torno de 1 ponto percentual. Em suma, as bolsas refletindo de forma diversa toda essa guerra comercial. Mas quem mais sofre exatamente é o mercado financeiro americano, exatamente de onde saem todos esses tarifaços. Aqui no mercado financeiro no Brasil, o dólar prende com leve queda agora pela manhã, 0,2%, R$ 5,88. E o mercado de ações aqui com uma pequena alta aqui de 0,4%, 0,5% agora há pouco, o índice Bovespa na B3 de São Paulo. Mercado de commodities agrícolas. Olha, o mercado de commodities agrícolas está meio ignorando essa guerra aqui, está quase tudo subindo na manhã de hoje. Estou vendo aqui Bolsa de Chicago, trigo subindo 2,6% agora há pouco, arroz em casca 1,8%, milho 1 ponto percentual, soja com alta também de 0,3%. Na Bolsa Nova York, o algodão estável, cacau subindo bem, 3,2%, café arábica alta de 1,4%, café robusto em Londres também subindo, 0,9%, suco laranja disparando 6,4%, está havendo uma ampla recuperação dos preços do suco laranja, que haviam caído muito anteriormente. Na contramão, só o açúcar caindo 0,2% nesse momento na Bolsa de Nova York.
Boi gordo, o mercado fundo B3 também reage, subindo 0,2%. Tanto o mercado de commodities, pelo menos, está meio que ignorando essa briga toda, esperando que surjam oportunidades aqui comerciais, especialmente por conta da trégua também que houve entre Estados Unidos e União Europeia. O novo aqui na Europeia suspendeu também as tarifas retaliatórias que havia tentado impor há 2 dias atrás, então ficou agora tudo empatado, embora permaneça uma tarifa generalizada de 10% sobre produtos de todos os países do mundo por conta decorrendo daquele tarifaço inicial do presidente Donald Trump. Então ficou praticamente só a briga entre Estados Unidos e China nesse momento, que tem diferentes reflexos no mundo inteiro. Tem aqui a preocupação do Brasil com relação à suspensão por 90 dias do tarifaço para os demais países do mundo, que tinha até 50%, agora ficou tudo 10%. E o Brasil, que achava que tinha uma vantagem com a taxa só de 10%, agora perde essa vantagem em relação a outros mercados. Fica tudo igual aqui, com exceção da China, que permanece ainda uma oportunidade boa para o agro brasileiro também. É isso aí, ficou todo mundo em 10% e só os dois continuam brigando. Oi, Malu. Peraí que a Malu está falando alguma coisa comigo aqui. Malu? Silmar, nossa audiência hoje está explodindo, Silmar. Opa! Donald Trump e Xi Jinping me ligando aqui, querendo fazer uma videoconferência. Ô, Malu, avisa para os dois que eu estou ocupado, agora estou com o programa no ar. Alguém já disse lá que eu encontrei a solução para o problema deles. Malu, avisa que eu estou ocupado, pede para me ligar 12h45, a hora que eu sair do ar, e me arruma um tradutor chinês se o Xi Jinping não falar inglês, mas ele deve falar inglês. Em inglês não tem problema, eu me entendo com o Trump e o Xi Jinping. Se o Ping não quiser falar em inglês, me arruma um tradutor chinês. 12h45 eu vou me ligar, Silmar. Já chegou lá a notícia. Negócio impressionante essa internet hoje. Sucesso total aqui. Audiência global. Audiência global. Bom, mas vamos ficar por aqui mesmo, onde a inflação do Brasil desacelerou para 0,56% agora em março passado. Dados que são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Embora o índice tenha recuado 0,75% frente ao mês de fevereiro, todos os grupos de produtos e serviços tiveram alta em março. O grupo de alimentação e bebidas segue em destaque, respondendo por 45% do índice do mês, saindo de 0,70% para 1,17%. As principais altas foram do tomate, com alta de 22,55%, seguido do café moído, com 8,14%, e ovo de galinha, com alta de 13,13%. O grupo de transporte teve o segundo maior impacto no índice de março, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, com variação de 0,46%, impulsionado pelo aumento da passagem aérea. Em relação a fevereiro, o setor desacelerou 0,15%. Em terceiro lugar, ficou o grupo de despesas pessoais, que avançou de 0,13% para 0,70%. O grupo de habitação desacelerou para 0,24%. Artigos de residência para 0,13%. Saúde e cuidados pessoais caiu para 0,43%. Educação para 0,10%. Enquanto vestuário subiu para 0,59% e comunicação para 0,24%. Aí, então, os índices. Ô, Silmar, você sabe que eu sou chefe de cozinha, né? É metido a chefe, né? E eu estou te devendo uma receita daquele molho de tomate que eu faço, mas eu não vou te mandar agora, porque não dá para comprar tomate agora. Tá todo mundo me cobrando aqui, os amigos, porque eu faço bastante, e aí alguns amigos compram o meu molho de tomate porque gostam. O Carlos Viacava, inclusive, o nosso amigo Viacava, ele aprecia muito o meu molho de tomate. Mas eu tenho fugido da banca do tomate na feira. Não dá, senão eu vou ter que repassar o preço para o molho, aí as pessoas vão achar que eu estou explorando. Mas é verdade, gente. Não dá para comprar o tomate, não. O tomate está caro demais. E o que você achou desses números aí da inflação? Segue o andor? Segue a produção? Bom, tá vendo? Ficou dentro da expectativa dos analistas, embora no ponto superior. A expectativa era 0,50 a 0,56. Esse IPCA, que é o índice oficial da inflação, agora o índice cheio do IBGE divulgado hoje, vem no lado superior, 0,56%. E é o mais alto em 21 anos, tá? Vindo para o mês de março, ou seja, não é muito comum março com índice elevado, desde 2021 anos, 2003, né?
não havia um índice tão elevado assim para o mês de março. Embora abaixo de fevereiro. Fevereiro normalmente é um mês pesado, 1,3%, tem reajuste de taxa escolar, compra de produtos escolares, até que influem muito no índice de fevereiro. Março normalmente cai bastante, só que esse março foi diferente, embora abaixo de fevereiro foi o mais alto em 23 anos. Bom, no ano, o acumulado já chega a 2 pontos percentuais e nos últimos 12 meses, 5,48. Está bem acima do índice máximo aqui que o Banco Central fixa em termos de inflação, por exemplo, que é 4,50, né? Então segue ainda coisa muito pesada e agora essa vez aqui puxado pelo setor de alimentos. Temos aqui o tomate, que já foi citado aqui, 22,5%. Problema de clima, né? O tomate é muito sensível a questões climáticas e esse período aqui é bastante decisivo para a produção. Então, o tomate puxou 22,5%, o café continua subindo, a gente acompanha isso todos os dias, puxado pelo mercado internacional, 8,1%. Ovos, 13,1%, também a gente já tem acompanhado isso, os ovos ainda não recuaram, ainda tem mais um mês pela frente para ver esse recuo, segundo as expectativas. Agora, do lado negativo, também tivemos a contribuição, lado de queda, que é o seu lado positivo, na verdade, em termos de contribuição para a inflação, também no setor do agronegócio. O óleo de soja caiu 2 pontos percentuais, o arroz vem caindo todos os meses, ultimamente, por conta de uma colheita maior no Brasil, caiu 1,8%. Carnes, em geral, na média, caiu 1,6%. Também aí é uma contribuição positiva de 3 produtos importantes aqui, né, para a alimentação, especialmente no caso do arroz e carne. Então, também tem esse contrabalanço que é bom sempre citar, não só o que sobe, que é a contribuição negativa do nosso agro aqui, mas também tem a positiva. E é o que aconteceu também nesse mês de março. Então, está aí o resultado, inflação ainda elevada para o mês de março, como disse o IBGE aqui, é maior em 21 anos, para esse mês de março, né? Não é uma boa notícia porque é atípico, né? Como você mesmo disse aí e citou. Bom, vamos para o IBC-BR, que é o indicador de atividade do Banco Central e que é considerado a prévia do PIB. Ele acelerou 0,4% em fevereiro agora passado. O indicador foi impulsionado pelo setor da agropecuária, com incremento de 5,6% na atividade econômica do mês, segundo o Banco Central. Apesar da segunda alta consecutiva no IBC-BR, o índice apresentou desaceleração no ritmo de crescimento frente a janeiro deste ano, quando foi registrada elevação de 0,9%. Já na comparação com fevereiro do ano passado, o índice alcançou um aumento de 4,1%, aponta a instituição. Na parcial do bimestre, no acumulado de 12 meses, a alta do indicador foi de 3,8%. Bate praticamente com o de fevereiro do ano passado, mas é menos da metade do que foi divulgado para janeiro deste ano, né, Silmar? Surpreendeu positivamente, Tavinho. A expectativa dos analistas aqui era de 0,2%. Essa prévia do PIB aqui que o Banco Central divulga aqui, chamado IBC, IBC-BR, o Índice de Atividade Econômica. Deu 0,4%, deu acima da expectativa, 0,44% para ser mais exato. Então, surpreendeu positivamente, isso é um dado positivo, no caso aqui da atividade econômica. O acumulado em 12 meses chega a 3,8%. Então, o PIB, na verdade, está mostrando um certo, mesmo acumulado 12 meses, um desempenho ainda acima da previsão que se tem para o ano, né? Que é bem mais baixa que isso, né? Não passa de 1,9, 2 pontos percentuais. Mas está se mantendo ainda, surpreendendo, de certa forma, positivamente o crescimento da economia brasileira, pelo menos de acordo com esse indicador que é preliminar, hein? Não é o dado oficial, que vem depois com o IBGE. Então, aí, esse acumulado de 3,8% surpreende aqui, depois desse desempenho, que teve essa contribuição positiva do setor agropecuário, né? O setor agropecuário, com safra maior esse ano, vem contribuindo positivamente para o crescimento da economia. Talvez o setor que mais vai segurar o crescimento econômico desse ano vai ser exatamente o agronegócio. Por quê? Então, havendo a recuperação da safra brasileira de grãos esse ano, preços estão melhorando também para vários setores, em comparação com o ano passado, que nós tivemos aquela frustração da safra de soja, por conta de seca no Mato Grosso, excesso de chuvas no Rio Grande do Sul. Esse ano, uma tendência de uma produção
bem melhor em termos de grãos, puxado pela soja, tendência para o milho também positiva. A gente comentou isso ontem, tendência uma safra de grãos aí de 330 milhões de toneladas, mais de 30 milhões acima do que foi colhido no ano passado. Então, isso que está contribuindo positivamente para essa surpresa, digamos assim, do crescimento, pelo menos em termos preliminares aqui, do PIB brasileiro, agora referente a fevereiro. O agronegócio é um gigante. Pena que tem gente que ainda olha de esgueio ou torto para ele. Olha aqui, mais um número. As vendas de soja do Brasil alcançaram volume recorde até o dia 4 de abril desse ano, segundo o novo levantamento da consultoria Datagro. A comercialização da soja brasileira da safra 24-25 atingiu 52,2% da produção até o dia 4 deste mês, aumento de 13,9% frente ao índice registrado até abril do ano passado. O volume negociado para 2025 é o maior para o período, com 88,2 milhões de toneladas do grão, de uma safra que estima-se ser recorde, de acordo com um novo levantamento. Mas vale ressaltar que, mesmo com o avanço, o percentual segue abaixo da média dos últimos 5 anos, de 55,5%. Os preços apresentaram leve alta, impulsionados pela valorização dos prêmios de exportação, consequência das tensões geopolíticas entre Estados Unidos e China, pela incerteza nas ofertas argentinas e pela demanda internacional firme. Na contramão, a valorização do real sobre o dólar limitou ganhos maiores, apontou a consultoria em nota. Já para a próxima safra de soja 25-26, que será plantada somente em setembro, a Datagro afirmou que as negociações alcançaram 4,6% da produção estimada em 176,7 milhões de toneladas até o momento. Bom, já era previsto, né, Silmar? E você vem comentando aqui, inclusive, esses números aí que seriam excepcionais para a soja brasileira. E podem melhorar ainda mais nessa briga aí Estados Unidos e China. Se bem que a China já não anda comprando muita soja americana, mas vai precisar de mais soja e pode comprar da gente, já que existe incerteza em relação à produção argentina. Sim, esse resultado já era esperado aqui. Primeiro que a safra é maior esse ano, né? Então tem volumes maiores para serem comercializados. Segundo que houve um atraso inicial na colheita da safra brasileira, atrasou um pouco a comercialização também e os embarques, e houve uma concentração maior agora no mês de março, e, portanto, isso também ajuda a explicar. E terceiro ponto, entre os 4 ou 5 que explicam esse comportamento, mesmo com preços que não estão abaixo ainda daquilo que era a expectativa dos produtores, é o fator China, realmente, que já começa a aparecer aqui com a maior demanda dos chineses. Isso vai aumentar agora, a partir desse tarifaço mútuo, essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, a China concentrando mais as suas compras aqui no Brasil. Até porque a concorrência, tirando os Estados Unidos, onde existe a briga comercial, e a Argentina, que está com quebra de safra esse ano por questões climáticas, a China não tem muita outra alternativa a não ser concentrar num outro país que é o principal exportador mundial, que é o Brasil, né? Tem outras alternativas lá, mas de menor volume disponíveis. Então, sobra realmente o Brasil aqui como grande fornecedor dos chineses esse ano. Então, agora, para abril, por exemplo, e maio, certamente vamos ter uma concentração muito grande de compras chinesas e amplos volumes a serem comercializados pelo Brasil, consequentemente também impactando em fluidez muito forte para os portos de exportação e com possível engarrafamento aí por conta de problemas logísticos que ainda afetam o escoamento da soja brasileira, especialmente no Porto de Santos, muito congestionado ainda, e alguns problemas de logística de transporte rodoviário, com estradas esburacadas aí, que só encarece o frete, especialmente no caso do Mato Grosso, que vem sofrendo muito com essa situação, depois das chuvaradas lá de janeiro, estragaram muito as estradas mato-grossenses, prejudicou muito o escoamento e encareceu muito o frete para os produtores. Mas a tendência em termos de volume realmente é de um aumento muito forte esse ano, especialmente agora, por um lado, pelo crescimento da produção brasileira, segundo, pela demanda maior por parte da China, que está sendo esperada. E ainda tem gente que acha que a ferrogrão não deve existir mesmo, né? Já tem 5 anos aí do projeto parado, é uma estrada de ferro que anda ao lado da rodovia que já existe e que não tem condições e que levaria grande quantidade de soja para o porto de Miritituba, no Pará, e de lá a gente tinha a saída direta para Foz do Amazonas e facilitaria bastante a coisa.
Tem gente que ainda é contra. Impressionante, hein, Silmar? E não sei, foi para as calendas gregas essa ferrovia aí, não se tem notícia aqui de alguma possibilidade de retomada, pelo menos no curto prazo. Retomada da licitação, muito menos da construção, né? Tudo parado, Comentei, mas infelizmente. tem um pessoal que é do contra aí e que gosta dessas coisas aí, por exemplo, de que acha que a Ferrogrão é desnecessária. Foi feito um estudo de uma universidade lá do sul do Pará, que eu nunca ouvi. Me mandaram, tá vendo? Olha, você fica defendendo a Ferrogrão. Olha aqui, olha, vai prejudicar as comunidades indígenas, vai criar vilarejos e cidades, vai não sei o quê, vai não sei o quê. Gente, já existe a estrada lá. A estrada de ferro vai andar ao lado. Então, o que tem de vilarejo, de posto de gasolina que já abriu lá, já está colonizado, de desmatamento. A estrada de ferro, o trem sai daqui, chega lá. É impressionante, não? Exatamente. É impressionante. É exatamente o contrário, né? Exatamente o contrário. Silmar, sexta-feira, bom final de semana para você, tá bom? E segunda a gente está de volta. Ok, Tavinho, boa tarde para você, toda a equipe aí, bom final de semana, até segunda. O que, Malu? Xi Jinping está me ligando aqui e o Trump. Eu não vou falar com os dois agora, só às 12h45, Malu. Avisa que eu não vou parar o meu programa para falar com os dois. Quero insistentemente falar comigo aqui, porque eu encontrei a solução para a briga dos dois países sobre a tax. Malu, é 12h45. Avisa os dois, por favor. Bom final de semana, Silmar. Até segunda. Tá, Tavinho, até segunda.